Mudando de assunto, mesmo com os riscos do coronavírus, passageiros reclamam da superlotação dos ônibus na capital. Eles dizem que o limite da ocupação de 70% dos assentos não está sendo respeitado. E quando se fala dos ônibus que fazem o transporte para a região metropolitana, a situação é ainda mais preocupante. Amontoados na fila, todo mundo está de olho em um assento de preferência na janela, para respirar o ar que vem de fora. Essa é a linha Cachoeira Cabral. Ela leva todos os dias a Cirlei de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E para atender tanta gente que, como ela, não parou de trabalhar na pandemia, a coordenação da região metropolitana de Curitiba garante que 100% da frota dessa linha está operando. Mas não é o que a Cirlei tem visto. Sempre é lotado. Então, fica assim, né? À tarde, às vezes, esse horário está mais tranquilo, mas mais tarde está cheio também. E as reclamações se multiplicam. A dona Maria, de passageira, virou fiscal e assegura que tem ônibus circulando acima do limite de lotação, que é de 70%, segundo o decreto municipal. Não estão respeitando. Está muito cheio. Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que cerca de 241 mil passageiros têm usado o transporte coletivo por dia na capital, 68% a menos do que antes da pandemia, quando eram 756 mil diariamente. E que, apesar disso, a frota tem funcionado em média com 80% do total e 100% nas linhas principais. Foram esses dados, inclusive, que levaram a Câmara Municipal de Curitiba a aprovar o pedido da Prefeitura para a prorrogação do regime emergencial do transporte coletivo, que agora segue até junho de 2021. Na prática, as empresas passam a receber mais, já que o cálculo é feito por quilometragem e não por número de passageiros. A situação da região metropolitana é ainda mais complicada. Os ônibus que ligam Curitiba às cidades próximas são, segundo os passageiros, os mais lotados. A coordenação da região metropolitana de Curitiba, a Comec, que é responsável pelo transporte coletivo regional, diz que foram feitos mais de 300 reforços em linhas na pandemia. Mesmo assim, as reclamações continuam. Tamandaré, é isso que você vê, ó. Parece que os caras têm uma bola de cristal e eles só chegam quando o ponto está cheio assim. Você fica 20 minutos dentro do ônibus parado, ou senão você fica 45 na fila esperando chegar um ônibus. Você se sente seguro? Nunca. Não tem como. Pois é, as empresas passaram a receber mais uma ajuda de custo, mas na prática a gente não vê na rua esses 300 ônibus a mais circulando pela capital. Fica aí difícil para a população não se contaminar, principalmente para quem tem que sair de casa, precisa sair para trabalhar. Olha, em nota, a Comec disse que faz ajustes necessários para manter a lotação dos veículos em no máximo 65% da capacidade. Mas para fugir dos ônibus lotados, a Comec aconselha que os usuários busquem horários alternativos. E quando isso não for possível, destaca que é preciso usar máscara e manter as janelas dos veículos sempre bem abertas.